Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma manhã aqui na Marie Claire para bater um papo com pessoas relevantes do mundo do entretenimento. E hoje vamos conversar com a cantora Priscila Alcântara. Então, se você tiver alguma pergunta, pode mandar para ela, manda para cá que a gente vai repassar para ela aqui, tá bom? Deixa eu ver. Só esperar a Priscila entrar. Enquanto isso, vocês podem já pensando nas perguntas que vocês querem fazer para ela. E aí eu vou encaminhar. Deixa eu ver aqui. Priscila, se você estiver online, manda um oi para poder... Aê, Priscila. Ok. Oi, oi. Oi, bom dia. Bem? Bem você? Tô bem, graças a Deus, tudo certo? Maravilhoso. Priscila, prazer em conhecê-la primeiramente. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para estar aqui batendo esse papinho com a gente. Prazer todo meu. Tô muito feliz também de estar aqui. Obrigada pelo convite. Sempre bom. Imagina, imagina, sempre bem-vinda. Vamos lá. Priscila, para começar o papo, acho que a gente nunca tem como fugir desse assunto. Uhum. Onde é que você está na sua quarentena? Onde você está escondida? Onde é que você está reclusa? O que você está fazendo? Conta pra gente. Eu tô na minha casa, eu moro em São Paulo. Eu tô na minha casa com os meus pais, com a minha irmã. Já entramos em julho. Eu acabei de fazer um tweet, inclusive. Meu Deus, julho. Então a gente, desde o começo, eu tô de quarentena desde 10 de março. Então eu tô entrando Uau! no meu quarto mês de quarentena. Eu sei que não tá fácil para ninguém, mas tem sido um período estranhamente diferente, mas onde eu tô tentando manter sempre energia positiva, pensamento positivo. Mas o mais importante é que eu tô aqui com a minha família e todo mundo tá saudável. Então, isso que importa. Sim, sim, com certeza. Priscila, eu tenho visto muita mensagem, pessoas comentando nas redes sociais sobre essa pandemia, ainda mais com os gafanhotos vindo para o sul do Brasil e tal. E eu vejo, e eu que sou de família evangélica, você é a primeira pessoa evangélica cristã que eu entrevisto aqui, e eu vejo que muitas pessoas tem dito que isso é o fim dos tempos, que isso é um sinal dos tempos. Você acredita nisso? O que você pensa sobre esse assunto? Olha, eu realmente acredito que o fim dos tempos ele vai ser uma realidade, se é que não já começou. Eu sempre acredito, assim, com esse tanto de coisa ruim que aparece, não é possível que a gente ainda esteja no começo. Eu tenho vontade de acreditar que a gente está no fim para ver se a gente chega numa melhora, para ver se tudo isso melhora rápido. Eu acredito que, enfim, o cristianismo crê no fim dos tempos, onde a gente vai ter essa vida encerrada para poder começar uma nova, onde não há tristeza, não há choro, não há dor, não há pandemia, não há gafanhotos, não há ventania. Então, eu acredito que sim, mas independente de que tempo seja esse, eu acho que sempre é tempo da gente se mover em esperança, se mover em amor, porque eu acho que essas são as únicas coisas que podem sustentar a gente em qualquer tempo. Sim, sim, sim. Você tem uma religião, se define como uma religião ou só define como cristã? Eu só eu sou cristã. É que, assim, depende do olhar da pessoa, né? Tem gente que vai falar que eu tenho uma religião, mas o modo como eu enxergo a minha fé é além da religião, é sobre um relacionamento, né? Então, o grande cerne do cristianismo não é sobre a doutrina em si, mas sobre um relacionamento que você tem com a pessoa, que é a pessoa de Jesus. Então, ao meu ver, na minha perspectiva, essa questão relacional que eu tenho com a pessoa de Jesus vai muito além da religião, que é sobre o dogma, sobre a doutrina. Então, eu acho que tudo depende da perspectiva de quem vê. Eu sempre gosto de deixar bem esclarecido o modo como eu vejo, para às vezes também abrir um pouco mais a mente das pessoas sobre o que é a fé cristã, né? Que é muito mais sobre muito mais do que você cumprir dogmas ou regras, mas sobre você se relacionar com uma pessoa. Então, essa é a minha perspectiva, como eu enxergo a minha vida de fé. Certo. A gente vai falar, o pessoal está entrando aqui, já temos quase 1.200 pessoas aqui assistindo a gente. Nosso tema hoje é para falar, que eu quero sua opinião sobre o feminismo dentro do cristianismo, tá? Mas antes eu quero já falar outras coisas para chegar até lá. Vamos lá. Você
costuma cantar, você tem as suas músicas gospel, você segue, você tem esse segmento, mas de vez em quando também você canta um Chitãozinho Chororó, você canta um RBD, você Todo canta mundo, vai. Eu tô todo mundo, todo mundo. com evidências. Não tem como viver sem evidências, é impossível. E aí, recentemente, não sei se tão recentemente assim, o pastor Silas Malafaia, que é um dos ícones da igreja evangélica, é um dos líderes da igreja evangélica, mais especificamente da Assembleia de Deus, fez críticas por você cantar músicas seculares. Para quem não sabe, para quem não é evangélico, músicas seculares são músicas que não são gospel. E ele chamou de músicas profanas e imundície. E qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, eu geralmente nem exponho a minha opinião sobre o assunto porque eu sou muito focada, sabe? Eu acho que, primeiro, que esse debate da música, enfim, do que é a música sacra ou a música profana, eu acho que isso é uma questão tão secundária para as coisas que verdadeiramente importam, sabe? Então, geralmente, eu nem dou a minha opinião sobre isso por considerar outras coisas mais importantes. É, Então eu não perco muito meu tempo me justificando para pessoas, principalmente quando é sobre um assunto, sobre algo que eu tenho muito bem definido aqui na minha cabeça e no meu coração, entendeu? Então, o modo como eu vejo arte é sobre a própria arte. Eu considero aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. E eu não acho que essas coisas podem vir só de cristãos, mas também de não cristãos. É por isso que eu consumo arte de todo tipo de gente, porque assim como eu quero que as pessoas consumam a minha arte, eu sei que você, por exemplo, que está falando comigo, eu sei que você tem muito a me oferecer. Então, que soberba da minha parte seria se eu diria que só porque você não tem o mesmo sistema de crença que eu, você não tem nada de bom para me oferecer. Você não é capaz de produzir algo que eu possa consumir. Eu não acredito nisso. Então, eu uso o meu tempo ao invés de definir as coisas pelo rótulo, mas eu uso o meu tempo para analisar o conteúdo daquilo e a partir dessa análise considerar se eu quero consumir aquilo ou não. Essa é a forma como eu enxergo arte, essa é a forma como eu produzo arte. E tudo bem se alguns não vão entender, se alguns não vão concordar, tá tudo bem, isso é direito de todo mundo, mas o meu tempo eu não uso para justificar aquilo que eu tenho muito certo dentro do meu sistema de crença, como esse ponto especificamente. Amei, de verdade, amei. Um colunista do UOL, ele deu o seguinte título pro texto dele que eu adorei. Cantora Priscila Alcântara atrai cristão, conservador, LGBT e Ai, agnóstico. tem esse título. Quando eu li, eu falei, ai, amei. É lindo esse título, porque você abraça todo mundo sem olhar quem. E isso é muito que o Cristo em si, prega, né? Como você acha que você chegou a conquistar tantos coraçõezinhos diferentes nesse país todo? Eu acho que o primeiro passo é entender qual é o meu lugar. Eu acho que por muito tempo, muitos cristãos, incluindo eu, a gente quis ocupar um lugar que não é o nosso. Que é o lugar da pessoa que define. Uh, sabe aquele lugar do juiz? A cadeira do juiz, sabe? A cadeira do juiz. Eu acho que por muito tempo, eu acho que na verdade nenhum ser humano nasceu para sentar nessa cadeira. Nenhum ser humano nasceu para ocupar a cadeira de juiz. E acho que chegou um momento onde eu, buscando conhecer mais a vida de Jesus, eu entendi que essa não era a cadeira onde eu devia sentar durante a minha vida. Na verdade, o lugar onde eu queria estar é um lugar onde eu tiro pessoas da cadeira do réu e coloco pessoas na cadeira da justiça. E nesse lugar eu não preciso estar sentado na cadeira de juiz para fazer isso. Então eu acho que o grande passo que eu firmei para poder hoje ter o ouvido de tanta gente, muitas pessoas que não acreditam 100% como eu, e a grande beleza disso tudo para mim tá nesse ponto, eu acho que foi o dia que eu entendi qual é o meu lugar. O meu lugar é de estar do seu lado, o meu lugar é de ser o seu próximo, o meu lugar é o lugar de te amar, o meu lugar é o lugar de te levar para um lugar de justiça, paz e alegria, que esse é o reino que Jesus veio promover na terra. Então, quando eu entendi o meu lugar, que o meu lugar é do seu lado, é com você, é caminhar junto com você, e não um lugar onde eu sou superior a você, porque eu acredito talvez uma coisa diferente de você, eu acho que tudo mudou. Eu acho que quando a gente senta de frente um pro outro, num nível onde o meu olho consegue tá em direção ao teu, num lugar mesmo nivelado,
eu acho que acontece isso, acontece essa comunhão, onde esse diálogo entre pessoas diferentes, é onde acontece a construção de pontes e a desconstrução de muros. É quando a gente se coloca no mesmo lugar que o outro, sabe? Não num patamar diferente do meu próximo. Então, quando eu entendi isso, que eu não queria estar, não é porque eu creio em alguma coisa que eu quero estar superior a você. Eu não quero ter a razão, eu quero agregar na sua vida conforme você se abrir para isso. Mas para isso eu preciso estar do seu lado, eu não posso estar acima de você, sabe? Então eu acho que quando eu entendi esse meu lugar, foi quando eu consegui realmente sentar à mesa com pessoas diferentes de mim e construir pontes entre a gente. Eu acho que foi nesse momento. Eu quero ainda continuar nesse assunto, mas antes eu quero atentar para uma outra questão que eu fui evangélico por 29 anos. Então, ou seja, desde que nasci até os 29 eu fui evangélico e eu sei como funciona mais ou menos dentro da igreja. E também estou dando uma lida aqui, enquanto eu olho aqui para o ladinho, estou dando uma lida aqui nos comentários que algumas pessoas estão fazendo. Esse tipo de pensamento seu, que abrange, que abre o coração para todo mundo, causa também uma revolta dentro da igreja evangélica e junto com alguns cristãos. Isso chega até você? Você lê isso ou você simplesmente ignora? Infelizmente eu tenho que ler, né? Porque às vezes a gente começa a ler um comentário e não sabe como ele vai terminar, e às vezes é um comentário absurdo que você queria desler. Então vira e mexe, eu tenho que ler alguma coisa. Tem pessoas que não têm sabedoria de como usar as palavras, como trazer uma opinião, e acabam fazendo isso de uma forma desrespeitosa, uma forma adequada. Então vira e mexe, principalmente na internet, que é terra de ninguém, né? Tem Uhum. espaço na internet. Você acaba tendo que ler coisas. Então, cabe a ter muita saúde mental para poder filtrar aquilo que é bom, reter aquilo que é bom, saber ignorar aquilo que você consegue ver que é pura ignorância, sabe? Que não tem amor. Eu acho que toda exortação, todo julgamento sem amor, ele é punição. Então, eu não vejo sentido nisso. Então, cabe a mim saber filtrar e entender que existem pessoas que escolhem viver na ignorância e eu não posso fazer nada com relação a isso. E eu tenho até um pensamento que me constrói bem nessa questão e que me sustenta também, que é eu não posso fazer nada se você não gosta de mim. Eu não posso fazer nada se eu te incomodo, porque eu tô só sendo quem eu sou. Eu não posso fazer nada com relação a isso. Eu não tenho como me mudar. É a minha identidade, quem eu sou. Então, eu não posso fazer nada se eu te incomodo, mas você tem a opção de não se incomodar comigo. Então, eu não posso fazer nada se os comentários negativos vão continuar vindo e se as pessoas vão murmurar. Eu não posso fazer nada, eu só tô cumprindo a minha missão aqui na Terra, sendo quem eu fui chamada para ser, fazendo o que eu fui chamada para fazer. Mas eu sempre lembro as pessoas, você tem a opção de simplesmente me ignorar a minha existência, ignorar aquilo que eu faço. Então, eu sempre bato nessa tecla, faço questão também de lembrar essas pessoas disso. Não sei se elas vão considerar esse meu conselho, mas é pelo menos um modo de eu me sustentar mais em paz com relação a isso. Priscila, tô aprendendo com você aqui, hein? Toda vez que a gente senta para ouvir um ao outro, a gente aprende. Isso, eu tenho isso muito no meu coração. Toda vez que a gente sentar para conversar de qualquer coisa, a gente sempre tem o que aprender um com o outro. Meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou querer marcar um café com você pra gente bater muito papo sobre essas coisas ainda. Então mesmo. Priscila, vamos lá. Continuando, seguindo na mesma linha que eu estava falando anteriormente, ontem foi o último dia do mês do orgulho LGBTQIA+. E qual é a sua opinião, Priscila, seja com base religiosa, seja só com base com experiências pessoais, qual a sua opinião sobre esse movimento LGBTQIA+. Cara, eu considero muito a importância e eu dou todo o meu respeito, assim, principalmente por ouvir histórias de perto, né? Esses dias eu tava vendo Esses dias não, acho que antes de ontem. Soltaram um vídeo pela internet, e aí eu vi no Twitter, de uma mulher que tava falando, ai, sou serva de Deus, e um vídeo de um ataque homofóbico. Eu tenho vontade de chorar até, só de lembrar do vídeo, porque não faz sentido, não faz sentido. Então, a abordagem que eu quero ter com todas as pessoas e principalmente com essa comunidade é principalmente uma abordagem de respeito, porque eu acho que por muito tempo a gente ergueu tantos muros, sabe, que só feriam uns aos outros. Me feriu como cristã, por exemplo, generalizando, né? Feriu quem é da comunidade. Então, a abordagem
que eu desejo ter é sempre uma abordagem de amor e respeito, porque é isso que eu tenho para oferecer, é isso que eu tenho que oferecer. E até mesmo trocar a abordagem, porque, por exemplo, quando a gente toca nesse assunto, o cristão ele sempre quer abordar a partir do apontamento para o pecado, para o pecador. Mas e por que que um cristão não aborda a questão da homofobia, sabe? Que a gente deveria levantar contra isso também, junto com todas as pessoas da comunidade, porque é algo que mata a gente. E uma das responsabilidades do cristão, e que eu aprendi com Jesus, é proteger a dignidade de todo e qualquer indivíduo. É promover justiça sobre toda e qualquer pessoa através da paz, da alegria, do amor. Então, tudo que eu tenho para oferecer para todo mundo, inclusive todas as pessoas da comunidade LGBT, o que eu tenho focado e dedicado meu coração é dedicar a essas pessoas o meu respeito, o meu amor, sabe? E também a minha proteção e a minha eu ofereço tipo a minha energia, a minha vida para proteger essas pessoas também, porque eu creio que um dos principais deveres do cristão é proteger a dignidade de todo ser humano, o coração de todo ser humano. Me emocionei. Eu É... Bom, e só explicando por quê, porque eu saí da igreja justamente por essa questão, que eu não me via dentro da igreja, eu sempre me via atacado dentro da igreja por ser gay. Não diretamente, porque eu não falava pra ninguém sobre esse assunto, mas era uma coisa que eu queria te perguntar sobre isso, porque eu vejo que você é muito bem resolvida. Enfim, e eu acho que suas palavras são um alento assim para quem tá precisando ouvir nesse momento sobre isso. sim. Ai, vamos lá. O que é pra você hiperreligiosidade? Ah, eu falei disso no programa do Bial, né? Eu tenho um amigo meu, o Davi Lago. Ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E aí ele é muito boa, né, sobre hiperreligiosidade. É quando quando a minha fé interfere na individualidade do outro. Isso não pode acontecer de forma alguma, principalmente numa era de liberdade, né? A minha religiosidade ela não pode interferir na individualidade do outro. Então, essa é uma definição que eu gosto muito de hiperreligiosidade. E uma outra que eu dei até no programa do Bial, que é quando um cristão se importa pouco com o que Jesus se importou muito e se importa muito com o que Jesus se importou pouco, né? Então, aí ele coloca como prioridade as próprias leis humanas, aquilo que ele mesmo fez do evangelho, ao invés de colocar em primeiro lugar aquilo que Jesus deixou claro para a gente fazer. Então, basicamente, eu acho que esses dois conceitos eu tenho bem aqui na minha cabeça quando eu falo sobre religiosidade. E como que você faz para não cair nessa hiperreligiosidade? Cara, o segredo é ter amizade com Jesus, né? Eu acho que assim, quando você se relaciona mais com a religião, ou seja, com aquilo que te traz mérito perante Deus, toda aquela questão da meritocracia, eu faço isso para Deus, eu faço aquilo, não sei o quê. Quando você se relaciona muito com a religião, você perde Jesus de vista. E Jesus é o cerne do cristianismo, né? Então, para você não cair num poço de hiperreligiosidade, onde você se torna um mero religioso e não um discípulo, um seguidor de Jesus, é simplesmente quando você perde Jesus de vista e foca na religião em si, nos dogmas, nas doutrinas, muitas vezes definidas pelos homens e não pelo próprio Deus. Então, o segredo é ter amizade com Jesus. Eu acho que tudo que eu... Acho não, tenho certeza que tudo que eu construí no meu sistema de crença e na minha vida, na mulher que eu sou, foi a partir da minha amizade com ele. Tudo que eu tô falando pra você não foi nenhuma religião que me ensinou, é o meu convívio com Jesus. Eu sei que ele tá exatamente aqui comigo agora, assim como ele tá aí com você agora. Eu tenho certeza da pessoa dele. Então, acho que o grande segredo é desenvolver um relacionamento, assim como acontece com a gente, seres humanos. A gente cria intimidade conforme a gente desenvolve um relacionamento. Na fé, com Jesus é a mesma coisa. Então, para eu sair de uma capa religiosa, eu tive que me relacionar com a pessoa de Jesus. Então, eu me mantenho me relacionando com ele para não ter que me relacionar com a religião. Onde houverem dois ou três falando no meu nome, ali Aí, estarei. Agora vamos falar, eu queria justamente deixar esse tema sobre o feminismo para mais para frente do nosso papo, justamente para poder chegar a mais pessoas, para poderem ouvir isso de você. Antes de perguntar sobre a sua opinião, sobre essa relação do cristianismo e do feminismo, eu quero perguntar para você o que é o feminismo para Priscila Alcântara? Olha, eu sou, sendo muito honesta com você, eu não sou de ficar
pintando quadro. Eu sou péssima em dissertar coisas a partir de um olhar político, de um olhar ideológico. Eu tenho buscado muito aprender, muito mesmo, principalmente nessa quarentena, porque eu sou uma pessoa que eu quero ser ativa nas discussões sociais, nas pautas da minha sociedade. E, acima de tudo, eu sou cidadã, então eu quero colaborar. E por isso que eu tô aprendendo bastante. Mas acima de qualquer política, ideologia, como eu tô falando desde o começo da live, tudo que eu aprendi, tudo aquilo que me construiu foi o meu relacionamento com Jesus. E eu sei o que Jesus veio promover na Terra. Ele veio promover justiça, paz e alegria. Ele veio promover essas três coisas. Então, toda vez que eu falo de um assunto, nem que eu, sei lá, tenha todo o conhecimento do mundo, eu sempre vou terminar falando para você sobre esse assunto da forma como Jesus me ensinou. E ele veio para ensinar todas as coisas. Então, eu sou péssima para poder falar sobre um olhar político e ideológico. Então, por exemplo, se você me perguntar sobre a história do feminismo, eu não vou nem abrir minha boca para falar em respeito às mulheres que estudam e sabem muito mais do que eu, porque eu me considero hoje num lugar muito mais de escuta dessas mulheres, para aprender com elas e um dia poder falar junto com elas, né? Com certeza. Mas eu sei exatamente como Jesus tratou a mulher, como ele colocou e reposicionou a mulher na sociedade. Obviamente, eu tenho meu conhecimento, eu considero básico, ainda quero saber mais sobre a luta feminista, porque eu sei que muito da voz e do espaço que eu tenho, porque mulheres lutaram, antepassadas minhas lutaram para que eu tivesse esse lugar. Então, obviamente, eu devo aprender mais do que isso, mas é inevitável para qualquer mulher não prestar atenção nisso ou mesmo negar a existência e a necessidade da luta pelo direito da mulher, a luta pela mulher. Então é por isso que eu tenho me dedicado. A minha irmã, ela é muito fera nisso, sério. Ela fala muito bem disso, então a gente conversa muito. Minha irmã é bem mais velha que eu. Adoro conversar com ela sobre isso. Ela me ensina muito, tenho aprendido muito. E a minha base de todo o meu sistema de crença, de toda a minha construção, é sempre Jesus, né? Então eu tenho, diversos exemplos de como ele veio enaltecer a mulher, empoderar a mulher, reposicionar a mulher socialmente, reposicionar mesmo esse padrão social em que ela era inserida, principalmente nesse contexto bíblico. Então, eu sou muito ruim de falar, só vou deixar claro que eu sou muito ruim de falar sempre de um olhar político, ideológico, mas Jesus me ensinou todas as coisas e eu adoro falar da perspectiva que ele me ensinou essas coisas. Independente de definições e tal, pelo que você conhece sobre feminismo, você se considera uma mulher feminista? Pelo que eu conheço do feminismo, sim. Pela luta, enfim, pela luta do direito da mulher e pelo espaço da mulher. Com certeza, eu quero estar nessa luta junto com as mulheres, né? Não sei, aqui não dá pra ver. Eu tô até com uma blusa que tem um dizer muito lindo de um projeto que chegou aqui em casa, o Passarela Alternativa, que é um grupo do terceiro setor, né? Que eles Lê pra gente o que tá escrito na sua camiseta. Tá escrito: não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira. Aí aqui atrás tá escrito: Massa. mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Então, acho que essa camiseta responde bem o meu posicionamento sobre a luta pela mulher. Maravilhoso. Traçando essa relação entre o cristianismo e entre o feminismo, sabemos que lá no Velho Testamento existem alguns mandamentos, vamos dizer assim, entre aspas, porque não faz parte dos 10 mandamentos, que diz que a mulher tem que ser, a mulher sábia é a mulher que esqueci a palavra agora, oh meu Deus, que ela não obedece, como é que eu posso falar? Missa? É o quê? Submissa, essa palavra? Submissa, exatamente essa palavra. Que a mulher, ela tem que ser submissa ao marido, tem que ser submissa ao homem. Hoje, com o mundo mais evoluído, a gente vê porque isso coloca a mulher num andar abaixo, vamos dizer assim, do homem para ela ser submissa, né? Agora, hoje, numa sociedade que a gente vive, que a gente vê que a mulher é igual ao homem, como que fica esse conflito, vamos dizer assim, entre a religião e essa ideia de que eu sou mulher e eu sou igual a você que é homem? Eu tenho espaço, né? Eu tenho lugar, eu entendi isso que você está falando. Eu acho que o primeiro ponto, 2 pontos, na verdade.
tudo que está escrito na Bíblia, a gente tem que se atentar não só para as linhas, mas principalmente para as entrelinhas. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, as entrelinhas é que vão explicar mesmo para a gente o que as linhas querem dizer. Então tem um versículo muito famoso, né? Que fala em Efésios mesmo, onde Paulo fala que as mulheres precisam ser submissas aos maridos e tal. Essa é a linha. Mas se você ler as entrelinhas dessa passagem, você vai ver que logo, tipo, no primeiro versículo dessa mesma passagem onde Paulo fala isso da mulher, ele já começa falando: submetam-se uns aos outros. Isso é uma instrução geral. Então, Paulo está falando sobre trazendo esse princípio não só para a mulher, ele está trazendo esse princípio para todo mundo. Submetam-se, sejam servos uns dos outros. E o princípio de submissão que a Bíblia traz, e eu creio a partir daquilo que eu entendo sobre a Bíblia, o princípio de submissão que a Bíblia traz não é um produto do medo ou da obrigação ou da inferiorização do outro, mas na verdade o princípio da submissão diz respeito a um serviço de amor, sabe? É quando eu te quero tanto que eu consigo ser submisso a você que está falando comigo por temor a Deus, por causa do amor ao próximo. Então, o princípio da submissão, ele traz a possibilidade de muitas vezes eu colocar o seu interesse na frente do meu. Entendeu? Então, o princípio da submissão, ele, que a Bíblia traz e que a gente pode contextualizar com o próprio Jesus, não é sobre a inferiorização da mulher, mas é de respeito dentro de um, mas que ele é destinado não só para a mulher, para o marido também, para o homem também, para todo mundo. Então, essa instrução da submissão, submetam-se uns aos outros, é uma instrução geral. Então, não é sobre a inferiorização da mulher. Então, às vezes, se a gente lê as linhas, a gente tem um entendimento, mas quando a gente lê as entrelinhas, a gente tem um entendimento muito mais profundo do que isso quis dizer. Então, no meu entendimento sobre esse princípio, o que a Bíblia quer dizer com esse princípio da submissão, é isso, é um princípio de respeito, de temor a Deus, primeiramente, e do amor ao próximo. A possibilidade de eu colocar o próximo na minha frente, os interesses do próximo na frente dos meus interesses. E essa, já nesse versículo que antecede esses que falam sobre a mulher, Paulo já quebra toda essa questão de se isso é só referente à mulher. Ele fala, não, submetam-se todos vocês uns aos outros. E a Bíblia e outros versículos falam que não há acepção de pessoas para Deus. Deus não faz diferenciação entre homem e mulher. E Jesus deixa isso. Eu deixar eu vou falando, mas se você quiser me parar, você pode. Pode falar. Eu engato, assim, ó. Eu engato. Mas muita gente pega só esse versículo, né? Quando quer falar sobre mulher e Bíblia, a religião, a mulher e a Bíblia, não sei o quê. Mas a gente precisa lembrar que tudo que você conhece sobre Deus, que você não vê na pessoa de Jesus, pode questionar. Porque Jesus é a personificação perfeita de Deus. Então, tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, a gente precisa passar por um filtro. Esse é Jesus. Então, quando às vezes eu tenho uma dúvida, tipo, ai meu Deus, o que Paulo quis dizer com esse versículo sobre a mulher? Então, eu vou passar isso pelo filtro da pessoa de Jesus. Então, eu volto na vida de Jesus e vejo como Jesus trata a mulher. E aí, com certeza, observando como Jesus trata a mulher, eu vou entender com certeza o que os seguidores de Jesus quiseram dizer também relacionado àquele mesmo tópico, entendeu? Então, eu sempre uso esse filtro. Então, às vezes eu também ficava confusa. O que esses versículos sobre a mulher querem dizer? Não sei o quê, não sei o quê. Às vezes confunde. Porque a gente também tem que lembrar que todos os escritores escreveram a Bíblia dentro de um contexto, dentro de uma situação. Então, às vezes, eles escolheram palavras que faziam sentido com aquele contexto. E aí fica difícil a gente interpretar essas palavras em outro contexto, que é o contexto atual, entendeu? Então a gente sempre precisa levar em consideração o contexto que foi escrito, para quem aquela carta, aquela palavra estava sendo destinada. E então fica muito mais fácil quando a gente usa o filtro da pessoa de Jesus. E aí quando você vai ver como Jesus tratou a mulher, chega a ser bizarro, assim. É a coisa mais incrível que existe. A passagem que eu acho que mais mostra como Jesus veio e como ele enxergava a mulher é quando ele visita Marta e Maria. Ele estava viajando e ele vai visitar Marta e Maria. E aí quando ele chega na casa delas, Marta começa a se ocupar com todos os afazeres domésticos para poder receber Jesus. Só que Maria não. Maria, ao invés de acompanhar Marta nos afazeres domésticos, ela senta aos pés de Jesus. Só que é bizarro porque naquela época esperava-se de uma mulher que ela se ocupasse com os afazeres domésticos, porque mulheres eram proibidas de tomar lições com um rabino. Então uma mulher, ela não poderia sentar, tipo, o ato de você sentar aos pés de um rabino mostrava que você é um aprendiz dele.
Você estava tomando lições dele, estava estudando com ele. Uma mulher era proibida de fazer isso. Uma mulher não poderia tomar lições com um rabino. Só que aí Maria vai e escolhe isso. Escolhe o que ela não pode fazer, tecnicamente, de acordo com o padrão social da época. E aí Marta chega para Jesus e fala: você não tá incomodado, não, com ela sentada no seu pé? Ela não deveria fazer, e aquilo que ela deveria fazer, que é os afazeres domésticos, ela não tá fazendo. Manda ela me ajudar. Marta fala isso para Jesus. E aí Jesus, na sua sabedoria, na sua justiça perfeita, ele olha e fala: Marta, Marta, você está preocupada com coisa demais. Maria escolheu a coisa certa. E isso ninguém vai tirar dela. Geralmente, a galera tem um entendimento de que essa passagem diz respeito a, sei lá, é uma questão meramente comportamental. Então, é sobre a ansiedade e o descanso. O descanso. Marta estava ansiosa, não sei o quê, e Maria estava no descanso, aos pés de Jesus. Não é só sobre isso. Jesus estava ali derrubando mais uma parede de preconceito e de injustiça social. Porque a mulher naquela época ela era destinada a fazer os afazeres sociais, aquilo que Marta está fazendo. Mas quando Jesus legitimiza a vontade de Maria de não fazer o afazer doméstico, mas de ser um discípulo, ele legitimiza aquilo e ainda dignifica aquele lugar como digno da mulher também. Então ali ele está falando, não, a mulher ela pode estar onde ela quiser, ela pode estar como você, Marta, fazendo os afazeres domésticos, mas ela também pode estar aos meus pés e tomar lição comigo, ser uma discípula minha. Então Jesus ele estava ali ele estava na verdade restabelecendo o padrão social da mulher. A mulher não podia ser uma discípula, Jesus não, ela pode ser uma discípula sim. E aí ele mostra isso em outras em outros episódios, por exemplo, quando ele conversa publicamente com a mulher samaritana. Os discípulos dele falam, estavam conversando com uma mulher, porque não era comum, não era bom, não era legal, não era lícito um rabino conversar publicamente com uma mulher. Ele estava lá, ao sol do meio-dia, no poço. Então, fora as discípulas, né, as seguidoras, Maria Madalena, Joana, Susana, que elas tinham um papel fundamental, elas traziam sustento para Jesus no ministério dele. Tipo, isso é muito bizarro. Fora Provérbios 31, onde mostra aquele mulherão todo que é a mulher virtuosa. Então, a visão que eu tenho sobre cristianismo, Bíblia, é tudo a partir de como Jesus se relacionou com a mulher, e é tudo isso que eu acabei de te falar. Ele veio restabelecer o padrão social, dizendo, mulher, você pode estar fazendo como Marta os afazeres domésticos, mas se você quiser, você também pode aprender, ser uma discípula. Você escolhe o lugar onde você quer estar. E é lindo quando ele fala, a Maria escolheu isso, ela escolheu ser isso, e ninguém vai tirar isso dela. Olha isso, ele legitimiza o meu direito de escolher o que eu quero ser. Maravilhoso, meu Deus. Isso é Amo! muito incrível. Olha, aproveitando esse gancho, falando continuando sobre esse assunto, eu vou ler uma pergunta que fizeram no post que a gente anunciou aqui, esse bate-papo. Eu não vou abrir ainda perguntas para todo mundo, porque isso vai ser mais para o final, para a gente poder dar espaço para todo mundo, mas é uma pergunta que eu achei muito capciosa. Olha, o Cauã G88 pergunta o seguinte: na minha igreja, a maioria dos membros são mulheres. Porém, muitas vezes elas se calam. Eu, como homem, faço o máximo para dar espaço para elas na igreja. Mas como mais eu poderia ajudar essas mulheres a terem voz no cristianismo sem medo? Isso eu achei muito legal. É um homem querendo ajudar as mulheres a se empoderarem mais dentro da igreja. Perfeito. Foi o que Jesus fez. Ele está realmente replicando aquilo que Jesus fez, por exemplo, com Maria. Cara, eu acho que primeiro que esse desejo do seu coração lindo mantém. Eu sei que existem muitas barreiras, né? Que mesmo quando existem pessoas querendo erguer a voz de alguém, aumentar o volume da voz de alguém, ainda existem muitas barreiras. Então, o primeiro passo é resistir a essas barreiras, né? E sempre fazer isso com muita sabedoria. Eu acho que a sabedoria, na verdade, a sabedoria, ela é a base de tudo. Ela é aquilo que vai trazer o verdadeiro efeito, vai tornar algo eficaz. Então, eu acho que é sempre lembrar de que, da forma como Jesus olhou para a mulher e aumentou o volume da voz da mulher, deu espaço para a mulher que seguia Jesus, a mulher que trazia o sustento para o ministério de Jesus, como Maria Madalena, por exemplo. Então, eu acho que o primeiro ponto é você sempre lembrar para a sua comunidade a forma como Jesus tratou a mulher. Onde ele quis posicionar a mulher, onde a mulher gostaria que ela estivesse. Então, eu acho que o primeiro passo é sempre ter fresco na cabeça das pessoas como Jesus se posicionou com relação a isso.
Porque se formos verdadeiramente seguidores de Jesus, a gente vai querer agir da mesma forma. Então, trazer primeiramente consciência. E que lindo ele ter essa disposição, realmente. Eu acho que isso é muito, muito importante. Realmente existem muitos cenários ainda muito difíceis para a mulher dentro do âmbito religioso, mas eu acho que isso é totalmente, isso não é o que Jesus trouxe. Então, quanto mais a gente lembrar, frisar aquilo que Jesus disse, aquilo que ele fez, mais chance a gente tem de viver isso da forma certa. Então, a primeira coisa é manter a consciência de todo mundo ciente daquilo que a Bíblia diz sobre a mulher. Show. Outro assunto que é muito discutido dentro do feminismo é sobre aborto. Você com 24 anos já tem uma definição na sua cabeça, já tem uma opinião formada sobre esse assunto? Sendo muito honesta com você, eu ainda estou pensando em como falar isso numa plataforma. Você vai me entender. Eu sou uma voz e eu falo para muita gente. Então, principalmente em questões delicadas, eu quero ser muito, muito sábia para que eu não seja só mais uma voz falando mais alguma informação. Eu quero trazer impacto para as pessoas, eu quero ser coerente naquilo que eu penso. Então, quem sabe um dia a gente possa parar para discutir isso publicamente. É um dos pontos onde eu tenho estudado bastante, porque assim como eu tenho voz com cristãos, eu também tenho voz com não cristãos. Então, meu objetivo em toda discussão que eu entro é construir pontes, tipo, como a gente pode dialogar sobre esse assunto. Então, eu sempre tenho que estar ligada no que dizem aqui e no que dizem aqui. E é isso que eu tô buscando fazer. Então, existem assuntos que eu ainda não quero abordar, não é simplesmente porque eu tô me omitindo sobre o assunto, mas porque quando eu falar, eu quero ter algum tipo de impacto da forma correta, da forma sábia. Eu sei que você vai entender isso. Super, super, fica tranquila. Até porque você, como a gente estava falando anteriormente, que você abrange todas as pessoas agnósticas, LGBT e cristãos conservadores, você acaba dando uma corda bamba e que você não pode ir por nenhum dos dois lados, senão você é atacada pelos dois, né? Tem o meu sistema de crença, eu sei aquilo que eu acredito, mas a gente está falando aqui de uma comunicadora, eu comunico coisas, eu comunico informações. Então eu preciso ser sábia na hora de passar isso adiante. Então é por isso que eu tomo muito cuidado, porque, por exemplo, eu poderia simplesmente falar tudo que eu tenho na minha cabeça sobre esse assunto. Mas não é sobre isso, é sobre construir pontes, construir diálogos para a gente chegar em algum lugar. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo não é só expor ideias e informações. O meu objetivo é a gente chegar a algum lugar através do diálogo e das pontes que a gente constrói através desses diálogos. Então, por isso que eu tomo muito cuidado toda vez que me abordam sobre um tema. E eu sei que em breve eu vou poder também usar minha plataforma para falar de coisas que eu considero delicadas, mas eu sei que eu vou fazer isso da forma que eu acho correta. Sim, tá todo no seu direito e tá incrivelmente ótimo sobre isso. Agora, passando para uma outra fase, que é uma coisa mais recente, que foi a descoberta do nós, público, da sua amizade com o Whindersson Nunes, que gerou a música Girassol e foi um grande sucesso. E, aliás, ainda é um grande sucesso que todo mundo canta, todas as redes sociais que você vai passando, tem alguém cantando, alguém com a música, isso aqui. Como que surgiu essa amizade de vocês? Bom, o Whindersson, deixa eu ver. Faz tipo uns 5, 6 anos atrás que a gente gravou um vídeo juntos pro meu canal. E foi o primeiro contato que eu tive com ele. Na época eu inventei de fazer vlog, daí você é youtuber, nada. Aí eu chamei o Whindersson, gravamos um vídeo. E desde então a gente sempre mantém uma relação, só que mais por rede social. Mas eu sempre tive um carinho muito grande, assim. O Whindersson hoje é meu amigo do coração, uma pessoa que eu amo muito. Mas sabe quando é natural, assim? Tem gente que você conhece na vida e que você não precisa ter muito convívio o tempo inteiro para considerar uma pessoa especial na sua vida. Com o Whindersson foi assim. E aí a nossa relação se estreitou mesmo quando a gente trabalhou em Girassol juntos, mas porque a gente sempre teve um carinho muito grande um pelo outro. A gente sempre se manteve ali atualizado um da vida do outro pelas redes sociais. Ele é uma pessoa que eu admiro, né? Eu e mais um tantão de gente, o coração dele é demais. Então, o nosso primeiro contato foi nesse vídeo que a gente gravou, e desde então a gente sempre se acompanhou, mesmo que à distância, mas ele sempre foi uma pessoa muito especial. Que máximo! E como é que foi receber essa letra dele? Porque, assim, para quem não sabe, essa música Girassol, o Whindersson escreveu fazendo um relato sobre o período de depressão que ele teve e mandou para Pri, falando, olha, faz uma música aí, põe uma música aí, vê o que você consegue fazer, e surgiu a música Girassol, que virou um grande sucesso. Como foi quando você recebeu do teu amigo uma letra tão difícil, tão profunda como é essa?
É muito doido, porque a história de Girassol, assim, é doida do começo ao fim. Eu sempre falei, ai, não gosto de gravar música de outros compositores, porque eu me sinto, às vezes... Isso é normal no meio da música, é pira minha mesma, é uma opinião pessoal. Mas, às vezes, eu me sentia como se eu estivesse me apropriando de algo que não era meu quando eu gravava músicas de outros compositores. E eu também adoro compor, então eu tinha meio que esse receio, já começava por aí. Daí eu lembro que Girassol, na verdade, a primeira vez que eu ouvi foi quando ele postou a música tocando no Instagram dele. Daí ele tava tocando lá, não sei o quê. Aí eu falei, cara, que musicão! Se isso fosse, tipo, produzido, daria um, meu Deus do céu, é uma música muito linda. Daí eu chamei ele, falei, véi, que música, se eu fosse, você gravava, não sei o quê. Daí ele falou, meu, você pode você gravar pra mim, mas só pra eu ficar ouvindo a nossa voz, não sei o quê. Falei, tá, eu gravo. Daí eu aproveitei que eu já tinha adorado a música, falei, vou gravar aqui bonitinha a música pra ele. E eu tenho equipamento de gravação aqui em casa. Gravei, daí eu mandei pra ele só pra ele ouvir. Eu jamais teria pretensão de lançar. Eu só falava, Whindersson, você tem que lançar essa música, pelo amor de Deus, essa música é maravilhosa. Aí acabou que um dia ele falou, posso postar a música que você me mandou pra todo mundo? Eu falei, é sua, você que sabe. Só que quando ele postou, a música viralizou. Aí quando viralizou, eu falei, não, agora a gente tem que gravar de verdade, pelo amor de Deus, né? Então, na verdade, eu vi a música Girassol vocês, pelo post que ele fez. Foi junto com todo mundo. Meu Deus, que incrível, que máximo isso. E agora, falando em trabalho, faz 15 dias você lançou um trio de músicas de uma vez só, que foi Empatia, Alegria e Solitude, que vão fazer parte do seu DVD chamado Gente Live Experience. Por que esses nomes tão fortes, com esses adjetivos tão fortes, palavras? Olha, eu lembro que quando eu escrevi esse álbum, ele veio de um momento muito, muito vulnerável da minha vida, né? Foi quando eu, pela primeira vez, assim, decidi me abrir para as minhas próprias emoções, lidar com a minha vulnerabilidade. Eu sei que isso é a questão da saúde emocional, da maturidade, da inteligência emocional, é um assunto muito delicado para muita gente, que às vezes a gente tem medo de lidar com as nossas próprias emoções, com essas nossas próprias questões. Então foi uma fase onde eu lidei com muitos sentimentos novos, sabe? Então eu lidei pela primeira vez enfrentei a solidão e aí eu descobri a solitude. Eu pela primeira vez passei a me enxergar não como uma artista ou como crente, mas como gente. Então todos esses nomes eles foram muito significativos no meu processo de autodescobrimento mesmo, de autoconhecimento. Então é um álbum que ele tem realmente esses assuntos, esses adjetivos fortes, porque foram áreas que foram muito impactadas na minha vida. Então esse projeto ele realmente traz a experiência de todas essas canções ao vivo, que é aquilo que eu mais amo fazer na vida, que eu estou surtando por causa disso, porque, meu Deus, como é difícil para um artista que faz performance não ter um show, não ter um palco, não ter a sua plateia. Então foi uma forma também de eu aliviar essa saudade e dar para as pessoas dessa experiência do que é o ao vivo, que pra mim é a coisa mais incrível que eu tenho, assim, artisticamente falando. Que delícia. Eu imagino. Eu tenho entrevistado vários artistas, cantores, cantoras nesse período de pandemia e essa é a maior reclamação de todo mundo. Meu Deus, que falta que me faz o público, que falta que me faz. Nossa, é muita falta, assim. E pior é que a vida de estrada é muito difícil, né? Que você viaja pra caramba o tempo inteiro e às vezes você se cansa, mas hoje eu sei dar valor pra isso. Eu acho que eu nunca mais vou dormir no aeroporto ou reclamar de um voo de madrugada. Pri, eu tô vendo que tem aí atrás de você, não sei, um violão, uma guitarra? O violão. Violão, violão. Toca uma pra gente, pode? Toca. A gente tava falando de girassol, né? Vamos tocar. Deixa eu lembrar. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente com é Jesus. Acho que eu tô errado. Tá lindo. Eu tô achando lindo aqui. Ah, tá. Ah, tá. Errei. Eu quero ser curado. Ah, bem melhor. Ajudar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor
costas pro escuro e de frente pra luz. Aê! Que lindo! Meu Deus! É arrepiante essa música. É linda, Sensacional. é linda, muito especial mesmo. Muito especial. Sensacional. Pri, vou começar com uma pergunta aqui que me falar. Pessoal, inclusive, aproveitem agora, mandem suas perguntas que eu vou começar a ler para a Priscila. Para você que já mandou pergunta, manda de novo, porque a pergunta já ficou lá em cima. Já batemos 2.600 pessoas ao mesmo tempo. E todo mundo falando, querendo mandar mensagem para você, então passa muito rápido. Mais uma pergunta aqui que eu me lembro, que uma pessoa me fez. Como que foi o processo para você entrar no mercado fonográfico gospel? Foi complicado? Você teve algum impedimento? Você sempre foi evangélica? Sempre. Meus pais sempre foram líderes, praticamente pastores, assim, então eu sempre fui de berço evangélico. Então, os meus primeiros projetos, eles eram bem segmentados, né? Então, assim, na indústria, as pessoas, elas te encaixam onde você mais aparenta estar, né? Então, aí, no caso, não foi difícil entrar nesse meio, porque já era aquilo que eu cantava, já era música gospel, então era fácil de identificar aonde eu deveria estar naquele momento. Mas acho que a transição foi estranha, na verdade. Eu nem sei como aconteceu, foi Deus mesmo. Porque eu saí da televisão meio que, literalmente, na verdade, meio não, do dia pra noite. E eu não tava em ascensão na música, assim. Então eu quase não fazia show, quase ninguém sabia que eu cantava. E aí, mas sempre foi o meu primeiro sonho, né? O meu primeiro sonho sempre foi a música. Então quando eu saí da televisão, eu tive que, assim, esperar o tempo das coisas para ver o que acontecia. Graças a Deus, deu tudo certo. Eu assinei contrato com a Sony Music e lancei o meu álbum, assim, eu digo que foi a minha verdadeira estreia. Eu já tinha alguns trabalhos antes, mas era mais para realizar a minha vontade de gravar um álbum. Mas não era tão intencional de tipo, não, agora o que eu faço da vida é música. Então, para entrar no mercado fonográfico, foi uma transição assim, meio que eu não vi quando aconteceu, só sei que aconteceu. Quando eu vi, as pessoas identificaram que a Priscila do Bom de Companhia era cantora e começaram a ouvir as músicas da Priscila do Bom de Companhia, entendeu? E hoje, graças a Deus, eu creio que eu já cheguei num nível de ser tão conhecida como cantora quanto eu já fui como apresentadora, que esse era um dos meus objetivos. Tem gente que até hoje conhece as minhas músicas e não associa que eu era do Bom de Companhia. Então hoje eu cheguei e realmente consegui cumprir esse meu objetivo. Mas foi uma transição bem louca, assim. Eu não acho que não foi nada comum. Foi bem de, tipo, saber respeitar o tempo das coisas e deixar a vida cuidar daquilo que eu não podia fazer. Sim, olha, algumas pessoas aqui estão perguntando estou reparando que você tem uma tatuagenzinha aqui, né? Ai, Você tem outras? várias. Eu tenho muitos. Várias. Eu amo. Mas, como uma pessoa que também já nasceu em berço cristão, foi criado em berço cristão, eu sei que tem várias denominações que Aham. têm problemas e não gostam de tatuagens. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, a minha opinião, primeiro de tudo, né, pra quem tá me ouvindo, se você tá em alguma denominação que diz algo diferente do que eu tô falando, não me ouça. Tipo, eu não quero. Não me ouça. Ouça as pessoas que têm mais voz na sua vida do que. Então, assim, eu acho que isso é uma questão totalmente pessoal, essa questão de tatuagem. Eu considero que publicamente não exista nada que se oponha a isso. Tem um versículo que usam, mas esse versículo eu não considero, eu não acho que ele tem embasamento para isso. Então, para mim, se torna mais uma coisa de opinião mesmo. Se teu pai e tua mãe, se você é menor de idade, se eles estão de acordo com isso. Por exemplo, eu fiz minha primeira quando eu tinha 16 anos, meus pais super de acordo e tal. Meus pais nunca se importaram, sempre me deixaram muito livres. Então eu faço por uma questão da minha própria consciência mesmo. Também se eu, sei lá, sentisse no meu coração que não era uma coisa para eu fazer, eu não ia fazer. E é isso, como tudo na minha vida. Se eu não sinto que eu tenho que fazer um negócio, se eu não sinto paz, eu não faço. Mas se eu sinto paz, eu faço. Então, até agora, eu sinto paz de fazer tatuagem. Fiz uma esses dias, inclusive, assim, recente. Brincadeira. Eu tenho bastante e eu acho que, na verdade, no fim das contas, isso é mais uma questão pessoal. As suas tatuagens, todas têm algum significado ou tem umas que eram um desenho bonito e você quis marcar na sua pele? Tem algum. A maioria era bonita, eu fiz. Não tem significado, não. Uma ou outra tem um significado. Eu tenho uma nas costas que tem um significado que é bem especial. Essa aqui eu gosto muito, que é o nome de Deus no original dele, em hebraico.
Aí, tipo, não tem, é diferente, né? Não tem, só tem consoante. Não dá nem pra falar. Tem algumas assim, mas geralmente eu faço porque eu acho bonito mesmo. Eu vejo, a minha tatuadora, ela é uma artista, uma das artistas que eu mais admiro. Então eu amo ter a arte dela na minha pele, entendeu? Então acho que a tatuagem pra mim eu vejo mais como uma questão, é uma cultura, um lifestyle, assim. Eu gosto de ter a arte do artista na minha pele. Então eu não faço, tipo, quero um negócio pra significar isso. Não, tipo, eu sempre falo, Fê, desenha isso. Eu, tipo, dou uma ideia, sei lá, eu quero uma flor. Aí eu deixo ela pirar, porque eu gosto de ter a arte do artista em mim. Eu acho muito legal essa coisa da cultura da tatuagem. Depois você me indica ela, hein? Que eu quero Ela saber, que também sou de São Paulo. ela é perfeita, assim, as ideias. Ela é uma artista que eu admiro demais. Eu te indico. Boa. Várias pessoas, inclusive muitas pessoas, quando eu abri para falar sobre fazer as perguntas, muita gente, tatu, 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 muita gente perguntando. Vamos lá. A Nath Beatriz te pergunta o seguinte: por que a gente sofre julgamento dentro da igreja por defender direito das mulheres e direitos humanos? Ai, minha amiga, eu também não sei. Eu também tenho coisas que eu queria entender, porque pra mim é tão óbvio, mas eu também tenho que sempre me manter humilde de entender que nem sempre aquilo que é óbvio pra mim vai ser óbvio pra outras pessoas, né? Cada um tem um mindset diferente, uma criação diferente. Então, por isso que eu sempre faço questão de refrescar, trazer consciência para as pessoas e lembrar essa para Deus que a gente faça aquilo que Cristo fez. Então é sobre se importar com aquilo que ele se importou e parar de se importar demais com aquilo que ele quase não se importou. Então trazer essa consciência para ver se a gente começa a ser realmente a igreja de Cristo e não a nossa própria igreja, né? Porque se é a igreja de Cristo, a gente tem que obedecer e repetir aquilo que o cabeça fez, que é Cristo. Então acho que às vezes a gente torna aquilo que é de Cristo nosso e tá errado isso. E aí a gente começa a fazer as nossas coisas, fazer a nossa justiça, impor as nossas ideias. E não é sobre a gente, é sobre aquilo que Jesus fez e que ele deixou ordenado pra gente fazer. Então, para mim são coisas claras pelas atitudes de Jesus que eu busco conhecer. Para alguns não são tão. Infelizmente, eu ainda não tenho essa resposta do porquê. Eu realmente quero entender o porquê, porque para mim parece ser mais simples, mas eu tenho uma convicção de que o ser humano é muito bom em complicar as coisas, infelizmente. Então, o evangelho que sempre foi simples foi muito complicado pela gente ao longo do tempo. Então, acho que pode ser uma resposta essa. Ah, boa. Gustavo Francisco Neto perguntando quando sai o livro. Você está fazendo um livro? Está escrevendo um livro? Não, todo mundo me cobra um monte de coisa. O povo quer que eu faça tudo. Eu só faço tudo. E lança livro, lança isso, lança aquilo. Eu não tô escrevendo livro nenhum, mas eu sempre falo que eu tenho muita vontade de escrever outros. Eu escrevi um há muito tempo atrás, sei lá, uns 5 anos atrás, eu acho. 5, 6 anos, que se chama O Livro de Tudo. Que era mais um livro, tipo, eu dissertando as minhas ideias. Como se fosse um bate-papo mesmo com o leitor. Mas foi um projeto Sim. bem antigo. Hoje, eu tenho muita vontade também de escrever outros livros, mas sobre temas bem mais pontuais, assim. Amo ficção, romance, adoraria escrever também um livro, assim. Tenho várias ideias. Mas calma, gente, eu não tô nem conseguindo terminar o meu álbum. Uma coisa de cada vez. Eu tô na luta para poder terminar esse álbum novo. Quem sabe, sei lá, daqui 1, 2 anos eu venha com uma outra proposta literária aí. Boa. Vamos lá. Tem várias perguntas. Pessoal, várias perguntas aqui que vocês foram fazendo. A Pri já falou no começo da live, falando sobre críticas do mundo gospel. E aí, daqui a pouco, quando terminar essa live, eu vou finalizar e ela vai estar disponível no IGTV daqui do Instagram, na íntegra, para vocês poderem assistir tudo de novo, desde o início. Vamos lá. Tem gente perguntando, tem várias pessoas perguntaram, quando é a previsão do lançamento do seu DVD, gente? Então, a gente tá lançando ele aos pouquinhos, né? Então não tem uma data pra gente lançar tudo. Eu lancei as 3 faixas do DVD agora e a gente vai lançar mais 3 faixas agora. Que dia é hoje? Hoje é dia 1? Daqui 10 dias. Dia 11 eu lanço mais 3 faixas e a gente vai de 3 em 3 até terminar. Na verdade, eu só tô fazendo isso pra enrolar vocês porque eu não tô conseguindo terminar meu álbum. A ideia era lançar tudo de uma vez e termos um álbum novo. Mas como a Priscila Alcântara está com um bloqueio criativo, temos que enrolar. Aí estamos lançando de 3 em 3.
Maravilhoso. Isso que é sinceridade. Eu estou enrolando vocês. Eu tô falando com vocês, não, mas não consigo enrolar meus fãs, eles sabem, eles conhecem a artista que eles têm. Vamos lá. A Juju Rock faz uma pergunta muito interessante que eu acho que você pode muito responder. Como foi para você se posicionar dentro da igreja, fora dos padrões e fora da caixinha? E ser uma pessoa fora da caixinha? Viver com asas que Cristo nos dá. Gente, se tem uma verdade é que foi para a liberdade que Cristo me chamou. Antes de ouvir qualquer outra voz nessa terra, eu ouço a voz de Deus, eu ouço a voz do que Jesus diz sobre mim. É aquilo que eu verdadeiramente considero. Então, todas as outras vozes que vão na contramão daquilo que a voz de Jesus diz sobre mim, eu vou ignorar. Então, o meu modo de viver, eu não conheço outro modo de viver. Eu só sei esse. Então, às vezes, as pessoas reclamam do jeito que eu sou, do jeito que eu falo. Gente, eu não conheço outra Priscila. Essa é a única Priscila que eu conheço. Essa é a Priscila, a pessoa que eu nasci para ser. Eu não considero outra opção. Eu não considero ser polida, limitada pelas pessoas. Eu só considero ser quem Deus me fez para ser. Essa é a única opção. E deveria ser assim para todo mundo. Você deveria se importar em ser quem você nasceu para ser. Ouvir a voz de quem realmente se importa com você, de quem realmente conhece você. Então, o meu segredo, que na verdade não é segredo, na verdade é algo disponível para todos nós, é abraçarmos a liberdade para a qual Cristo nos chamou. Então, eu sou quem eu nasci para ser nele. Dane-se o resto. Tipo, eu não conheço outra realidade. Tipo, eu não tenho o que fazer. Eu não conheço outra realidade. Essa é a realidade. A Priscila em Cristo. É a única Priscila que eu conheço e é a única pessoa que eu posso ser. Então, não foi tipo, ai, vou desbravar os tabus no meio evangélico. Não foi isso. Foi tipo, eu acordei e falei, gente, essa sou eu. E é isso que eu vou ser. Não foi nada tipo uma questão de provocação ou de revolução. Não foi nada disso. Eu só sou quem eu nasci pra ser. E se isso é revolucionário também, que bom. Sejamos revolucionários. Exatamente. Várias pessoas aqui têm perguntado sobre, para você falar um pouco mais sobre o ASU. Eu não sei o que é ASU. Quaso é um projeto que eu tenho paralelo a tudo que eu faço, mas é um movimento que a gente procura trazer unidade entre os cristãos do Brasil, entre as igrejas brasileiras. Então, foi um evento anual. Esse ano seria no Allianz Parque, no estádio. Dia 5 de setembro a gente teve que adiar, a gente está para fazer um comunicado oficial, adiamos para o ano que vem, obviamente, sem condição de fazer esse ano. Mas todo ano eu promovo esse evento, que é um ajuntamento. Primeiro ano foi em São Paulo. Os 3 primeiros anos foram em São Paulo, o terceiro foi no ginásio de Ibirapuera. E aí, em 2019, a gente fez uma turnê pelo Brasil inteiro. Então, e aí, esse ano ia ser no Allianz Parque. Então, é um evento onde a gente junta todo mundo, basicamente, a gente junta todo mundo para ouvir sobre Deus, curtir a presença de Deus, e tem muita arte envolvida. A gente se preocupa também em trazer um impacto cultural e social bem grande. Então, o ASO ele é associado com várias organizações que promovem justiça social. Então, a gente segue bem essa linha cultural, social e realmente com o único objetivo de promover a unidade. E aí, esse ano tá meio em silêncio, porque a gente teve que adiar por causa da pandemia, né? Mas ano que vem estaremos no Allianz Parque. Agora ficou explicado, porque eu não estava entendendo. Muitas pessoas perguntaram o que é ASO, ASO, É o ASO. Eu falei, meu Deus. o evento que eu promovo, que é mais sobre um movimento realmente de unidade. Show. Algumas pessoas têm perguntado, pedido para você falar sobre a sua paixão por Beyoncé. E teve uma outra pessoa que também que falou assim: eu sonhei que você fez uma parceria com Justin Bieber. Ai, amo! Para isso, que eu levo a sério os sonhos. Profetiza, Leva a profetiza. sério, profeta! Gente, assim, todo mundo sabe que eu sou apaixonada pela Beyoncé, porque desde que eu sou criança, tipo assim, eu sou fã dela desde que eu tenho o quê? 6 anos de idade. Mesmo, assim, sei tudo sobre ela. Sou muito fã, porque assim, eu acho que você gosta de fã, é uma coisa que meio que você não escolhe mesmo, você se apaixona pela pessoa. Eu sou apaixonada por ela desde criança. Mas é inegável que ela é uma lenda viva, assim, a qualidade, a excelência dessa mulher enquanto artista
não consigo. Ontem eu tava falando dela, tipo, mostrando pra um amigo meu a evolução dela, artisticamente, que eu acompanho tudo, né? Eu sei dos detalhes, assim, eu presto atenção em tudo. Cara, ela é surpreendente. O nível dela, pra mim, sei lá, eu não consigo, não tenho palavras. Em nome de Jesus, um dia eu vou conhecer. Assim, eu sempre falo que o meu sonho é conhecer ela, mas eu ia desmaiar, não ia acabar conhecendo nunca, assim, né? Não ia dar certo. Então tá ótimo, assim, ouvindo as músicas dela, vendo os vídeos dela, amo. E, o Justin Bieber também adora Justin Bieber. Várias pessoas sonham, sabia? Que eu conheço a Beyoncé e o Justin Bieber. Eu levo a sério o sonho. Vocês param de ficar me contando que eu levo tudo a sério. Tem uma pessoa falando aqui sobre uma parceria com o Jão. Existe esse plano? Então, é que as pessoas se confundem. Eu amo o João. A gente super se conversa pelas redes sociais. Não tem nada oficial, mas os fãs pedem muito. Deixa aqui em branco, então, João. Deixa aqui em aberto. Nossa, super. Ele é incrível, ele é um artista incrível. Tem uma música agora que ele gravou com o. Meu Deus, como é o nome dele? Fugiu da minha cabeça. Eu amo o álbum dele. Victor Clay, maravilhoso. É uma música que eles gravaram juntos. Menino, perfeita. Amo o João, amo. Aliás, acho que se me permite uma opinião, acho que sua voz também combinaria muito com o Silva. Acho que daria Amo um também. bom duo. Ai, eu já tô botando tudo na minha listinha de feat aqui. Quem sabe alguém aceita. Ai, que maravilhoso. Olha, isso é legal. Uma pergunta, voltando lá no passado, o Kennedy Araújo pergunta: qual é a sua relação com o Yuji Tamashiro hoje? Ai, de família. Todo mundo pergunta. Vocês ainda são amigos? A gente sempre construiu uma relação muito de família. Teve época da minha vida que eu via mais o Yuji do que minha irmã e vice-versa. Assim, o Yuji via mais Priscila do que a Yumi, que é a irmã dele. Então a gente construiu uma relação muito familiar. Então até hoje a gente não se vê com muita frequência, como a gente se via, tipo, todos os dias. Mas é amor de irmão, assim, é amor de família. Ele é uma pessoa muito especial pra mim. Foram 10 anos se vendo todo dia, né? Então é realmente uma relação muito familiar. É a amizade de infância, né? Aquelas que fica pra vida inteira. Eu tinha o quê? 8 anos quando eu conheci ele. 8 anos. Muito tempo, faz muito tempo. Jeová, eu lembro disso aí quando fosse ontem. Ah, meu Deus. Vamos Vamos lá. falar de Deixa eu idade, ver. vamos falar de idade. Não, eu quero quietinha. O Roger Mart, ele pergunta se hoje você se considera uma cantora gospel, não considera, ou é fluida, vamos dizer assim. Gente, assim, o que você quiser falar que eu sou, pode ser. O que eu quero é continuar fazendo a minha arte para todo mundo, me comunicando com o maior número de gente possível. Uma coisa que eu não faço realmente é rotular ou limitar a minha arte. Isso vocês nunca vão me ver fazer. Como as pessoas definem a minha arte, isso é sobre como elas vão querer fazer isso, né? Eu não tenho enfim, definir isso por elas. Mas eu posso definir como eu trato e enxergo aquilo que eu produzo. Então, eu creio que qualquer arte, ela superabunda qualquer tipo de rótulo. Assim eu vejo também a minha arte. Eu sei que a minha arte consegue se comunicar dentro do gospel. Eu sei também que ela é capaz de se comunicar no secular. Então, fica aí pra vocês essas duas opções. O que eu Fica aí, maravilhoso. vocês vão me ver em todos os lugares, porque eu quero estar em todos os lugares, me comunicando com todo tipo de gente, falando de amor de Deus para todo tipo de gente. Então, vocês vão me ver lá e cá. Maravilhoso. Pri, a gente já está aqui há 1 hora e eu vou finalizar, mas eu pedi para você, já que você está com o violãozinho na mão, por que não cantar mais uma musiquinha, não é verdade? Tá bom, eu canto mais uma. Fiquei com vontade de cantar uma bem antiga minha, mas que é uma música muito especial. Vou cantar. É você o primeiro que vejo amanhecer. É você que me inspira, me alegra, me faz viver. Tanto faz a hora e o lugar, com você eu só quero estar. Sou teu lar, você é onde pra sempre irei morar. Meu primeiro amor me faz
Aê, muito bom. Que delícia começar o dia assim, logo pela manhã, É, né? música nos ouvidos. Muito Muito bom. Pri, essa é a primeira vez que a gente está conversando, espero que seja a primeira de muitas, porque eu adorei bater um papo com você de verdade. Foi bom. excelente. Gostei muito, muito bom. Amo conversar, gente. Sempre que vocês querem conversar. Sabe, porque eu só deixando claro aqui, eu sinto falta da gente, enquanto gente, desfrutar da habilidade de conversar. A gente só quer discutir. A gente não sabe mais conversar. Porque eu tenho certeza que no final dessa conversa tem coisa que você concordou comigo, mas também pode ter coisa que você não concordou comigo. Mas a gente conversou, a gente não discutiu. Não é lindo isso? Que É saudade! lindo. É assim que a gente tem que fazer, gente. Vamos conversar, discutir menos, conversar de forma civilizada, todo mundo. Exatamente. Pri, brigadaço por disponibilizar essa uma hora da sua manhã, do seu dia, para poder passar aqui com a gente, responder perguntas, várias perguntas, responder pergunta do público, aqui dos leitores da Marie Claire, do seu público. Muito obrigado. Eu só tenho que te agradecer. Eu gosto muito de ter espaços onde eu me sinto à vontade para falar de coisas de uma forma respeitosa, amorosa. Eu fico muito feliz de vocês terem me dado esse espaço. E para todo mundo que viu todas as minhas falas, tenham a sabedoria de reter aquilo que é bom. Você não precisa concordar com tudo, mas vamos sair daqui todo mundo aprendendo mais uns com os outros. Eu sempre vou levantar essa bandeira e sempre expor a minha opinião e aquilo que eu acredito da forma mais amorosa possível para vocês. Muito obrigada por esse espaço. Obrigado a você. Antes de terminar, eu tenho dois recadinhos. O primeiro é, relembrando as pessoas que ainda estão aqui, que daqui a pouco esse bate-papo com a Pri vai estar lá no IGTV da Marie Claire. Na íntegra, então você pode assistir, ver tudo. Várias pessoas perguntaram sobre o tatu de novo, sobre o ASO de novo. Tá lá, todas as respostas a Priscila já respondeu. E o segundo recado aproveitando esse espaço, que tem várias mulheres que eu estou vendo aqui que estão mandando mensagem. Se você é mulher e se você está sofrendo algum tipo de violência dentro da sua casa, nesse período da pandemia, que parece que não tem ninguém para te ajudar, sim, existem pessoas que podem te ajudar sim. Então, se você tiver qualquer tipo de agressão física, verbal, você pode denunciar, pode fazer uma denúncia por o número 180 ou para o número 190, que é o número da polícia. Tá? Então, não fique nessa situação. Você, mulher, merece respeito. Então, você pode denunciar, se você pode e deve denunciar sim. Tô certo, Pri? Com certeza, essa foi a fala mais importante de toda essa live, sem dúvida nenhuma. E com certeza, Claro. você está passando por isso, você é mulher, você não está sozinha, não está sozinha. Exatamente, não tô sozinho. Pri, obrigado, viu? Beijo, obrigada eu. Beijo. Beijo. Prazer em conhecê-la. Também, tchau. Tchau.